Muitas pessoas, sabe, elas experimentaram uma mudança na sua vida espiritual, na sua família, na sua casa, depois que conheceram a Jesus, depois que tiveram uma experiência com Deus. Só que, à medida em que os anos foram passando, elas foram se afastando. Hoje, através dessa palavra, Deus quer dizer a você, volte lá em Betel. Lembra quando eu te chamei? Lembra quando eu te salvei? Lembra quando eu me revelei a você como um Deus de aliança, um Deus de pacto? Lembra quando eu estive presente no dia da sua angústia? Betel é a casa de Deus. Betel é o lugar do encontro. É o lugar da conversão. Betel é o lugar do primeiro amor. É o lugar onde o nosso coração se abriu um dia para que Deus falasse conosco. Para muitos foi o lugar da aflição, da dor, do desespero. Deus não quer fazer com que você viva aquela tristeza, aquela dor novamente. A dor da traição, do abandono, da separação, do divórcio, a dor da morte de alguém, não é isso. Mas Deus quer lembrar a você que no dia da sua angústia, Ele foi até você. Ele fez com que você visse uma nova perspectiva. E Deus te dá sonhos no dia da adversidade. E hoje Deus quer dizer a você, volte para Betel, volte para o lugar do primeiro amor, volte para o lugar onde você se apaixonou, volte para o lugar onde nós nos tornamos íntimos, volte para o lugar da oração, volte para o quarto secreto. Às vezes Deus fala para a gente ir, para a gente avançar. Às vezes Deus fala assim para a gente voltar um pouco, para a gente retroceder. Não no sentido de diminuir a nossa intensidade, mas de dar alguns passos para trás. Tirar um pouquinho o pé do acelerador. Deus estava falando com Jacó, volta lá, em Betel. Lembra onde nós nos conhecemos? Lembra onde eu te dei sonhos? Lembra onde você começou a me servir? Muitas pessoas falam de Peniel, do Gênesis 32, verso 30, e chamou Jacó aquele lugar Peniel, pois disse, tenho visto Deus face a face e a minha vida foi salva. Só que o primeiro encontro de Jacó com Deus foi lá em Betel. E é lá que Deus queria que ele voltasse. No lugar da simplicidade. Ali não haviam luzes, não havia um grande louvor, não havia um grande avivamento. Era Jacó e Deus que estavam ali, naquele lugar que ele chamou Betel. Então, Deus primeiro disse para ele assim, levanta-te. Levanta-te, no sentido de erguer-se. Eu não sei se quando Deus falou isso, Jacó estava sentado, deitado. O certo é que Deus, quando diz levanta-te, Ele está dizendo no sentido de tome posição, saia do comodismo, saia da zona de conforto. As pessoas ouvem mensagens todos os dias, todas as semanas, todo domingo uma palavra, né, vem do púlpito para você, seja aqui, através desse canal, seja em outros ministérios, na igreja. E qual é o problema? Por que as coisas não acontecem? Porque nós não temos uma atitude diante da palavra. Jacó sabia que, embora o seu chamado fosse individual, dependia de uma atitude dele, dependia de uma postura dele, mas ele deveria fazer de tudo para que a família fosse com ele. O que eu quero dizer aqui para você é que você não desista da sua família. A gente briga por tantas coisas nessa vida, a gente passa a vida às vezes focado em um projeto, em uma carreira profissional,
numa formação acadêmica, em algo que nós consideramos importante. Isso não é errado. Mas quem dera se nós tivéssemos o mesmo foco, a mesma disposição, a mesma gana pela nossa família. Quem dera nós estivéssemos mergulhados num projeto de resgate da nossa casa, do nosso cônjuge, dos nossos filhos. Quem dera nós investíssemos pesado na vida das pessoas que nós amamos, como nós investimos em nós mesmos, nas nossas coisas, nos nossos interesses. Levanta-te, erga-se, tome posição. Recomece novamente. Quem sabe é essa palavra que Deus está dizendo, que está ministrando ao seu coração. Recomece novamente. Tente de novo. Tire os olhos das circunstâncias e coloque os olhos nos céus. Veja anjos subindo e descendo. Ah, pastor, mas eu vim de decepções, de fracassos, de confusão, de difamação. Levanta-te. Primeira coisa para você recomeçar é se levantar. E é isso que Deus disse para ele. Levanta-te. As pessoas podem ter te decepcionado, mas Jesus nunca te decepcionou e Ele nunca vai te decepcionar, sabe? Segunda coisa que Deus fala, sobe a Betel, volta para Betel, o lugar da aliança, o lugar onde Deus apareceu para você pela primeira vez, o lugar do chamado. Volte para o lugar onde o Senhor te concedeu um ministério. Por que você parou? Deus mandou você parar? Ou você ouviu vozes que você nem sabe identificar quais são e que mandou você parar? Volta lá em Betel e ouça a voz de Deus. Volte ao lugar onde o Senhor te chamou. Volte lá. Apocalipse diz assim, arrepende-te. Lembra-te de onde você caiu. Lembra onde você estava prostrado e onde o Senhor te ergueu. Volte a Betel. Suba a Betel. Para algumas pessoas, tem a ver com a igreja. Para algumas pessoas, o recomeço tem a ver com a igreja, tem a ver com a reconciliação, porque saiu magoada, saiu ofendida, se desligou de todo mundo. Mas para alguns é o recomeço com Deus, sabe? Tem coisas que nós não podemos abrir mão na nossa vida, irmãos, e uma delas é o nosso relacionamento com Deus. E Deus diz assim para ele, habita ali. Não bastava que Jacó voltasse a Betel, era preciso que ele permanecesse ali. Fala de consolidar o nosso relacionamento com Deus. Fala de nos firmarmos do Senhor, de uma forma como você nunca se firmou antes. Ah, eu vou voltar lá então. Mas não é só voltar, é ficar ali um tempo. Talvez nós estamos precisando desligar um pouco, sabe, das redes sociais, de celular, de WhatsApp, de tanta informação e focarmos mais em Deus. Deus não quer somente meia hora do seu dia, não. Deus quer ministrar o seu coração. Deus quer estabelecer um novo tempo. Mas para isso nós precisamos nos consagrar mais, nos dedicarmos mais, nos esforçarmos mais. É como se Deus quisesse nos levar a outro nível. Só que isso vai exigir de nós também uma atitude. Habita ali. Deus quer estabelecer um relacionamento com você como não havia antes. Se antes era na base da superficialidade, Deus agora quer um tempo de intimidade.